Olá pessoal, mais um quadro aí inaugurado aqui no Sítio Piatã. Sábado cinematográfico mental somático. Aqui no fundo a égua cigana e lá o cavalo Jack. Vou falar sobre um filme que eu assisti chamado 90 Minutos no Paraíso, né? É um processo ali sobre experiência de quase morte que o pessoal acabou fazendo um livro muito religioso. Meu camarada chama o extrafísico de céu. Então eu resolvi assistir esse filme. No início é bem maçante. Mostra ali, né, o acidente que o camarada que era da igreja, parece que ele estava querendo inaugurar uma igreja. Ele era pastor ali da Igreja Batista nos Estados Unidos. Aí ele resolve ir para determinado local, chama até a esposa com a família, né? Tem 2 filhos e uma filha, e acaba não levando eles. E na volta, parece, desse local que ele resolveu viajar sozinho, ele acaba passando por esse acidente gravíssimo. Então ele fica muito tempo no hospital, e enquanto ele esteve nesse período aí de quase morte, ele visitou uma comunidade extrafísica, que ele chama de céu. Viu ali familiares, né? Amigos de infância. Então é interessante que cada um dentro do seu contexto, né? Dentro do seu zeitgeist, né? Ele fez essa análise sobrenatural, análise parapsíquica, mas dentro do que ele poderia entender dentro do processo religioso dele. Então eu resolvi fazer essa análise para expandir, né? Que muita gente pode passar por essa experiência aí de quase morte e achar que é o céu, né? Que visitou o céu, e ele teve um conflito, que ele queria ficar lá no céu, não queria voltar para o corpo físico porque ele ficou muito mal, né? Muito machucado, e a recuperação dele foi muito demorada. Então fica aí a análise desse filme aí a respeito da experiência de quase morte, e fazendo uma correlação com o paradigma consciencial. O que ele comprovou para ele mesmo? Que existe a vida após o corpo físico, ou seja, a consciência não morre, a consciência se manifesta mesmo na dimensão extrafísica. Então ele esteve numa comunidade extrafísica. Então o pessoal chama o nosso lar também, né? Olha, a cigana está concordando. Nosso lar é uma comunidade extrafísica que eu acabei assistindo. O último filme aí com a minha ex-namorada foi muito bom, lá em Foz do Iguaçu. Mas enfim, esses filmes, eu vou falar do nosso lar aqui também. Esses filmes ajudam a gente a elucidar o que acontece após a morte. E são experiências reais, nada de fantasias, nada de ilusões, por mais que algumas pessoas ainda duvidem. Mas esse filme aí foi inspirado numa história real. 90 Minutos no Paraíso. Primeiro foi escrito um livro, e do livro criaram o filme. Vou colocar o link aí para as pessoas assistirem. Que eu falo, no início é um pouco maçante, mas depois o filme vai ficando interessante, porque a história ali de um camarada americano, no final ali da década de 80, 1989, sofreu um acidente. Olha a égua bonita, cigana. Sofreu um acidente com um Taurus vermelho ali, bom carro americano, um sedã. Então aí ele passou por um tempo morto, aí veio um cidadão lá, rezou nele. O que seria esse processo de rezar? Ele fez uma vibração ali, colocou um pensamento, sentimento, uma energia boa e trouxe ele de volta para a vida. Aí ele voltou cantando ainda uma música religiosa. Então o filme fala de algo parapsíquico dentro de um contexto bem religioso. Então a gente pode fazer essa diferenciação. Você, para entender esse processo que todos nós somos seres conscienciais e materiais, não necessariamente você precisa estar dentro do contexto religioso, mas a mesologia ali, o local, né, o ambiente, ele até custou a falar isso depois que ele ficou bem. Depois que ele saiu do hospital, ele chamou um amigo lá, e o amigo encorajou ele a falar, porque ele estava com medo, né, do pessoal achar que ele era louco e tal. Mas aí o amigo dele falou: não, pode falar, se sua esposa dizer conte mais, vai em frente. Aí ele veio com esse viés que voltou mesmo, Deus fez ele conhecer o céu, para ele voltar e contar para o pessoal. Mas não tem nada disso, né? Não é só um Deus. Existem consciências extrafísicas, né? Não existe só J. Cristo, como o pessoal idealiza e fica cristólatra. Então a Conscienciologia veio para esclarecer, né, a ciência da consciência, porque nós somos consciência, alma, espírito. Agora tem gente que tem raiva
estudar conscienciologia porque ela esclarece, ela é lucida. Então tô indo nessa. Aqui, os cavalos aqui atrás estão já o Jacão é mais manso, a cigana é mais selvagem. Estão sentindo o campo energético aqui. Fica aí o relato aí desse filme magnífico aí a respeito 90 Dias no Paraíso.